A pergunta que eu lhe faço é: essa posição de parlamentares, que além de parlamentares são também pastores ou líderes evangélicos, como, por exemplo, Marco Feliciano, para citar um exemplo, e que utilizam a bancada evangélica para manutenção do seu poder ou até do seu exercício de uma teologia do domínio, é um dos problemas do nosso país enquanto preservação de sua laicidade. Nós perdemos os limites para uma bancada. E queria colocar uma segunda pergunta dentro da primeira. Essa bancada evangélica tem se referido a Nicolas Ferreira, aquele moleque deputado de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem se referido nos comícios a Nicolas Ferreira como Davi, mas não como o rei Davi, mas como o jovem Davi que enfrentou Golias. Eu queria que o senhor falasse se a bancada evangélica é este problema, ou passa por ela, e como é que o senhor vê se há uma simbologia por trás de chamar Nicolas, por ser franzino e representar o meio, como o jovem Davi. Bem, eles não dão ponto sem nó. O que se fala hoje nos bastidores é que Nicolas está sendo preparado para mais à frente ser o tão sonhado presidente evangélico do Brasil. O rei Davi. O rei Davi, exatamente. Eu acho uma vergonha o simples fato de termos uma bancada evangélica. Não deveria. Não deveria. Assim como não há uma bancada católica, ou há. Não há uma bancada islâmica no país, ou há. Uma bancada espírita, não há. Então, por que temos que ter uma bancada evangélica? Uma coisa é um político professar sua fé, se identificar como evangélico, mas entender que políticas públicas não têm nada a ver com a fé que eles professam. Nós não podemos aceitar esse tipo de retrocesso, porque nós já vimos esse filme antes. A história está aí cheia de exemplos de que toda vez que religião e política se mesclaram, nós sabemos no que isso vai dar. Então, a primeira coisa é: não deveria haver bancada evangélica. Infelizmente, há. Ali o Ed René Kivitz até usou uma palavra que eu uso muito em referência à bancada evangélica: a cambada. Cambada que só faz envergonhar o nome de Jesus. É gente sem qualquer compromisso com a ética cristã. Eles têm mais compromisso com questões moralistas, e não é nem pela moralidade em si, viu, professor? É porque eles sabem o potencial que estas pautas de costume têm para gerar pânico. E eles sabem o quanto esse pânico moral é capaz de produzir votos. Os cristãos evangélicos não votam por estarem preocupados com questões sociais, eles votam pelo pânico moral gerado nas igrejas em torno de questões relativas a costumes. Então, houve uma época em que se falava de casamento homoafetivo, dizendo que os pastores seriam presos se recusassem a celebrar esses casamentos. Agora entra essa questão, mais uma vez, a questão do aborto, e estão sempre trazendo essas mesmas questões. Eles não inovam. Questões relativas à droga, a jogo. Agora, me apresente um membro da bancada evangélica que tenha apresentado um projeto de lei sério que beneficiasse toda a população. Eles estão lá para representar as instituições que os elegeram. Por isso eles estão lá. Eles falam em nome dos seus dogmas, em nome dos seus valores, mas estão lá para defender interesses dos seus líderes. O Sóstenes, por exemplo, é uma marionete do Silas Malafaia. Ele não tem autonomia nenhuma. Aquela legislatura não é dele, é de Silas Malafaia. O que o Silas mandar, ele vai fazer, porque se o Silas tira o apoio, ele nunca mais se reelege.
Aquele que o pastor apontar como candidato da igreja, o rebanho em massa vai votar e elegê-lo. Aquele que o pastor retirar a mão, acabou. Eu lembro uma época de um vereador do Rio de Janeiro, que era pastor da Igreja Universal e que foi eleito pela Igreja Universal. Esse cara me procurou, em particular, ele era um dentista. Ele chorou muito enquanto conversava comigo, dizendo: eu não aceito o que a Igreja Universal faz na política. Mas se eu não fizer o que eles mandam, eu corro até risco de vida. Palavras dele. Eu corro risco de vida. Eu tenho que fazer o que é determinado pela liderança da igreja. Senão, nunca mais eu me reelejo. Infelizmente, esse vereador foi assassinado numa emboscada. Nossa. Se desvinculou da igreja, quis seguir uma carreira solo e foi assassinado numa emboscada. Então, a coisa é mais séria do que parece. Nós estamos assistindo ao surgimento de um talibã evangélico no Brasil. E isso precisa parar imediatamente. Nós não podemos continuar dando voz a esses caras. Quando eu publico, por exemplo, um vídeo como o do Valadão, eu lembro daquela canção do Legião Urbana, Índios, que o Renato Russo dizia: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, quando eu apresento, quando eu mostro esses vídeos, alguém sempre critica, dizendo: pastor, para de dar visibilidade. Primeiro que esses caras não precisam de visibilidade, eles já têm visibilidade mais. Eles têm a mídia, eles investem milhões em mídia. O que eu estou mostrando é o espelho para que as pessoas vejam: olha como nós estamos doentes. Olha onde chegou a igreja evangélica. Para o cara chegar ao ponto de dizer: você quer que a sua filha vire uma vagabunda? Então não a envie para a faculdade. Olha que loucura! Quando nós imaginaríamos que um dia ouviríamos um pastor falar uma batatada dessa?